pessoal do 8º ano, aqui é a professora Cassila, segunda aula de CFB e Biologia para o 1º ano do ensino médio. Vamos lá, pessoal, estudar as proteínas, a composição das proteínas, a estrutura e as funções que elas desempenham no nosso organismo, tá ok? Vamos então entender qual a importância das proteínas. Então, as proteínas, elas são fundamentais para qualquer ser vivo e até para os vírus. Aqui, por exemplo, nós temos o vírus influenza, né? Que é o vírus causador da gripe. E ele tem as proteínas aqui ao redor dele. Ok, pessoal? Então, toda manifestação genética é dada por meio das proteínas. E grande parte dos processos orgânicos são mediados por proteínas. E essas proteínas são proteínas especiais, denominadas de enzimas. Então, pessoal, sem as proteínas, não existiríamos e nenhum outro ser vivo poderia existir. Então, elas são super importantes. E os coacervados seriam os primeiros compostos constituídos por proteínas. Ok, pessoal? Então, vamos entender o que são os aminoácidos. Os aminoácidos, eles seriam os monômeros que constituem as proteínas. Então, seriam os monômeros proteicos, ok, pessoal? Então, na verdade, os monômeros são as unidades fundamentais de polímeros. Então, poli quer dizer vários. Então, vários monômeros, ok? Então, o que seriam os polímeros? Os polímeros, na verdade, seriam as proteínas. Então, as proteínas são constituídas por vários monômeros, ou seja, por monômeros que eles são denominados de aminoácidos. Então, os aminoácidos seriam as menores unidades que constituem as proteínas. Tá ok, pessoal? Então, vamos entender o que seria o aminoácido e do que eles são formados, pessoal. Então, um aminoácido, ele é uma molécula orgânica. Por quê? Porque todo aminoácido é formado por átomos de carbono. Porque o carbono, ele é uma substância orgânica, né? Ele é, na verdade, ele é um átomo que constitui a química orgânica, ou seja, ele constitui uma molécula orgânica. Além do carbono, nós vamos ter o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio constituindo a molécula do aminoácido. Então, isso quer dizer que toda proteína ela tem que ter aminoácido, ou seja, ela tem muitos aminoácidos, porque ela é um polímero. Porém, alguns aminoácidos, além desses átomos aí de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, eles podem conter o elemento enxofre, pessoal, tá ok? Então, vamos entender a constituição do aminoácido. Os aminoácidos, eles estão, ou na verdade, eles são divididos em 4 partes, tá, pessoal? Ou seja, essas 4 partes, 2 delas são chamadas de grupo. Então, o primeiro grupo é o grupo amina, pessoal. Esse grupo amina, ele é constituído por nitrogênio e 2 moléculas de hidrogênio. Então, essa seria a primeira parte do aminoácido, tá, pessoal? Que seria o grupo amina. Em seguida, muitas das vezes, não em seguida, tem o ácido carboxílico. Então, qual seria a constituição principal do ácido carboxílico? Carbono, 2 oxigênios e um hidrogênio. O hidrogênio sozinho. E vai ter, pessoal, o que chama atenção no aminoácido é que ele vai ter um carbono, chamado carbono alfa. Esse carbono alfa, ele é um carbono onde todos os diferentes grupos vão se ligar a ele. Então, eles seriam constituídos de características de cada aminoácido, ok? Vamos seguir.
Vamos conhecer, então, essa estrutura que constitui o aminoácido. O NH2, né, que é o grupo amina, aquele carbono que ele vai ser um carbono central aqui, aonde, olha, o hidrogênio, esse radical aqui, e a amina irão se ligar. E temos aqui este carbono, que ele faz parte do ácido carboxílico, que eu já citei anteriormente, que o ácido carboxílico ele é constituído por carbono, 2 oxigênios e um hidrogênio. Tá ok, pessoal? Então, isto aqui seria a representação da estrutura química básica de um aminoácido, ok? Vamos então prosseguir. Então, aqui nós temos uma legenda que seria a tabela dos 20 aminoácidos existentes. Então, existem 20 aminoácidos, tá, pessoal? Então, vamos ter estes 20 aminoácidos que eles podem se combinar uns aos outros ou aleatoriamente e originar o quê? Os polímeros, que seriam as proteínas, ok? Então, vamos verificar como seria a representação deles. Por exemplo, verifique aqui que quase todos os aminoácidos, eles são representados por 3 letras, olha, 3 letras do alfabeto. Essas 3 letras, elas são geralmente, ou na sua maioria, as primeiras letras do nome do aminoácido. Por exemplo, aqui, ó, se nós tomarmos como exemplo a alanina, as iniciais da alanina é ALA, então seria a representação, não é, do nome do aminoácido. Então, tem a alanina, por exemplo, aqui tem outro aminoácido que é a fenilalanina, então é FEN, a glicina, que é GLI, leu, que seria a leucina, e assim sucessivamente, que seriam 20 aminoácidos, ok? Vamos prosseguir conhecendo aqui, não é? Os tipos de aminoácidos. Então, esses tipos de aminoácidos, nós temos 2 tipos, pessoal. Nós temos os aminoácidos naturais e os aminoácidos essenciais. Os aminoácidos naturais são aqueles que são produzidos pelo próprio organismo, pessoal, em que seriam a maioria, tá? Que seriam 12, pessoal. Então, seria a glicina, a alanina, a serina, a cisteína, a tirosina, a arginina, o ácido aspartico, o ácido glutâmico, a histidina, a asparagina, a glutamina e a prolina, ok? E o que seriam os aminoácidos essenciais? Seriam só 8, são aqueles que eles são obtidos apenas através do quê? Através da alimentação do indivíduo, ok? Seria a fenilalanina, triptofano, a treonina, a lisina, a leucina, a isoleucina e a metionina, ok? Então, vamos prosseguir. Isso aqui já foi questão do Enem, pessoal, ok? Fiquem atentos, ok? Vamos lá. Então, vamos entender o que é uma ligação peptídica. A ligação peptídica, ela seria uma ligação feita entre os aminoácidos para formar os peptídeos, não é? Então, esses peptídeos, eles são de 2 a 50 aminoácidos, a constituição deles. Os polipeptídeos, eles têm que possuir mais de 5 aminoácidos.
E as proteínas, bar de 50 aminoácidos. Então, nós temos aqui a representação do aminoácido, que nós já conhecemos, né? Que vai ter o grupo amina, o carbono aqui central, o radical. Esse carbono aqui, que é o principal, onde vai estar os outros elementos ligados a ele, que seria o hidrogênio. Aqui o radical, o grupo amina e o carbono que forma o ácido carboxílico. Então, aqui nós temos a representação de um aminoácido, que seria o aminoácido 1, nesse esquema aqui. E, no caso, outro aminoácido, que seria o aminoácido 2, tá, pessoal? Então, o que vai ocorrer? Que eles irão se ligar. Esta ligação que vai ocorrer entre esses dois aminoácidos, ela é denominada de ligação peptídica, olha, ou ligação péptica, ok? Então, é esta aqui. Este carbono aqui, que ele fazia parte aqui do ácido carboxílico, ele vai fazer uma ligação aqui com o nitrogênio, né? Do grupo amina do outro aminoácido. E no caso, esta ligação irá formar o duplo peptídeo. Então, no caso, irá ter este tipo de ligação chamada ligação péptica ou ligação peptídica. E vai haver a liberação aqui da água, ok? Na produção aí do duplo peptídico, ok, pessoal? Vamos entender sobre a estrutura das proteínas, né? Estrutura primária, ela se assemelha aqui, ó. Os aminoácidos na sequência, né? Então, essa sequência, ela vai formar um arranjo linear, semelhante ao colar, pessoal, tá? Um colar de contas. Então, aqui, seria a estrutura primária. A estrutura primária da proteína vai ser semelhante ao colar, ok? E a estrutura secundária, ela vai formar um arranjo espacial de aminoácidos, né? Próximos entre si, numa sequência primária, e ela vai ocorrer a possibilidade de rotação das ligações entre os carbonos alfas, que é aquele carbono central do aminoácido, e os grupos aminas e o grupo carboxila. Então, ele irá formar essa estrutura assim, olha, pessoal, né? Que eles vão fazer uma rotação das ligações, certo? Então, ele vai formar essa estrutura aqui, o arranjo espacial, ok? A estrutura terciária, ela já irá formar, ó, semelhante a uma espiral, tá ok? Então, ela vai resultar do enrolamento da hélice, lá da segunda, da estrutura primária, sendo estabilizada por ponte de hidrogênio e ponte de sulfeto, ou seja, aqui no caso vai aparecer o enxofre, ok, pessoal? 2 enxofres. Literalmente, haverá um dobramento da proteína, adquirindo uma estrutura tridimensional, que é o que está ocorrendo por aqui, tá? Ok? Vamos ver a estrutura quaternária. A estrutura quaternária, algumas proteínas, elas podem ter 2 ou mais cadeias polipeptídicas em uma estrutura tridimensional. Então, seria, olha, a verde, né, que está representada aqui na cor verde, e a vermelha. E elas irão ser, como diria, 2 que elas irão se envolver para formar estruturas que são cadeias tridimensionais, ok? Vamos entender a desnaturação proteica. Então, a forma espacial das proteínas
elas podem ser afetadas por alguns fatores para ocorrer essa desnaturação proteica, tá, pessoal? Um dos fatores é se a proteína for aquecida, pessoal, se há aumento da temperatura. O outro fator é o potencial hidrogeniônico, conhecido como pH. A polaridade também, a salinidade, ou seja, se a proteína for colocar um ambiente que contém mais sal do que ela está habitualmente, né? Solventes, pode adicionar solvente na substância que contém a proteína, o solvente vai desnaturar a proteína. Se ela for exposta a radiações, então ela vai ser afetada a forma espacial da proteína, tá, pessoal? Então, as proteínas, elas perdem esse arranjo e elas vão se desenrolando, ou seja, elas desenrolam-se e perdem as ligações. Então, que proteínas são essas? As principais, que elas têm essa forma espacial e depois, se elas forem expostas à temperatura, à mudança do pH, se ela for colocada em algum solvente ou se ela estiver em contato com radiação ou salinidade, ela irá desenrolar-se. As principais proteínas são essas proteínas aqui de origem animal. No caso, o ovo, a proteína do ovo, a proteína do leite, dos derivados do leite, no caso da coalhada, queijos. E a proteína que ela está presente no sangue, ok, pessoal? Então, a forma espacial dela, ela vai desenrolar-se e ela vai perder as ligações. Então, isso chama-se desnaturação proteica, ok? Temos exemplo aí da proteína do ovo, que no caso, o ovo cru, né? Ele vai ter uma forma espacial, a proteína dele. E se você, aqui no exemplo, o ovo foi frito, né, pessoal? Ele foi exposto a um aumento de temperatura. Então, a proteína que está presente aqui no ovo, ela vai perder o arranjo e ela irá se desenrolar, ok? Então, a forma espacial dela, ela vai ser afetada. Então, há uma diferença entre a estrutura espacial da proteína do ovo, denominada de albumina, quando o ovo está cru, in natura, e após a fritura do ovo, ou o próprio cozimento, não é? Então, vai haver uma mudança da forma aí da proteína, tá ok, pessoal? Então, vamos conhecer agora as funções das proteínas, não é? Ou seja, sem as proteínas, a vida na Terra ela não brotaria. Então, essas proteínas desempenham muitas funções, ou seja, várias funções, diversas funções, nos variados ambientes vivos. Aqui nós temos duas funções. Função catalítica, ou seja, o que seria a função catalítica? Quer dizer que as proteínas aceleram as reações químicas, tá? Como exemplo, nós temos aqui a amilase salivar, que ela é uma proteína que está presente na saliva, pessoal. Então, o que ela vai fazer? Ela vai hidrolisar o amido. Então, todas as vezes que a pessoa ingerir um alimento que contém amido, a amilase ela vai o quê? Acelerar a reação. Ela vai auxiliar no processo da hidrólise do amido. Então, ela vai ajudar a amolecer o amido para facilitar a digestão. Então, ok, pessoal? Uma outra função aqui da enzima, no caso, que seria das proteínas, né, no caso, ela não vai atuar como uma enzima, ela vai ser transportadora. Ela irá transportar diversos componentes. Como exemplo, nós temos aqui as lipoproteínas, que elas irão transportar o colesterol, que é um tipo de lipídio,
E ela irá e também temos transporte de oxigênio pelo sangue, ok? Então temos uma proteína que ela faz o transporte de oxigênio pelo sangue, ok? Então aqui nós temos duas funções, catalítica e transportadora. Vamos continuar verificando outras funções das proteínas. Existem proteínas que são estruturais, que participam da composição de várias estruturas do organismo, ou seja, ela vai sustentar, ela vai promover rigidez. Como exemplo de proteínas estruturais, nós temos o colágeno, né? Colágeno que está presente na pele humana. E a elastina, pessoal. Então, ela irá fazer parte da composição da pele, no caso. Ela vai sustentar e, no caso, ela vai dar a estrutura, né? O colágeno, ele dá sustentação para a pele. A elastina, ela vai permitir que a pele fique elástica, né? Esticada, em outras palavras, tá ok, pessoal? Outra função aqui das proteínas é defesa e proteção. Então, a proteína que promove defesa e proteção no micro-organismo, ou então, no caso, ela vai defender, na verdade, o organismo contra outros micro-organismos que provocam doenças, pessoal. E também irá proteger contra as substâncias estranhas, ok? Então, uma das proteínas mais conhecidas são as imunoglobulinas. E o grupo de imunoglobulinas mais conhecidas são denominadas de anticorpos, ok, pessoal? Então, faz a defesa e a proteção. Outra função das proteínas é genética. Então, essas proteínas que têm função genética atuam, no caso, se envolvendo com os ácidos, né? Para dar a conformação genética. No caso, os ácidos nucleicos, né? São denominadas de nucleoproteínas, tá ok, pessoal? Então, envolve os ácidos nucleicos para dar conformação, no caso, da formação genética. Vamos conhecer, então, aqui, ó, onde elas estão, não é? Estão em vários locais no organismo. Olha, a pele, né? Tem a proteína, que eu já citei, né? O colágeno. O cabelo é formado por proteínas. No caso, a proteína mais conhecida do cabelo é a queratina. Fibras nervosas, que estão envolvidas por proteína, que eu já citei. Aqui, ó, a enzima, no caso, a enzima amilase, que está na saliva, né? E aqui o hormônio insulina, que é uma proteína fabricada pelo pâncreas. A hemoglobina, que eu já citei, que ela vai transportar, não é? Ela está no sangue e ela vai transportar o oxigênio. Ela é uma proteína. A fibra muscular. As unhas, pessoal, ó, as unhas são formadas por proteínas, né? A queratina das unhas. Os tendões têm proteína, tá certo? Vamos entender o que seriam enzimas. As enzimas, elas são proteínas catalisadoras. Então, o que elas vão fazer, as enzimas? Seriam proteínas que aumentam a velocidade das reações. Porém, elas não sofrem alterações no processo. Ou seja, elas não sofrem alteração, elas só irão fazer o processo de aumentar a velocidade das reações. Então, elas vão viabilizar a atividade das células, quebram as moléculas ou juntam as moléculas para formar novos compostos. Ok? Vamos, então, entender como seriam os componentes da reação enzimática. Temos aqui a proteína catalisadora, que seria a enzima, o substrato, que é o objeto que irá ser modificado, e depois o produto. Então, temos aqui no esquema o quê? Temos a enzima, que é o E, representado, né? A enzima catalisadora. S, que seria o substrato. Então, eu tenho aqui a enzima catalisadora, substrato,
no caso aqui vai haver um contato, né? E o que vai ocorrer? Vai ocorrer o aumento, né? O substrato vai se ligar ao sítio ativo da enzima, no caso, que é esta enzima aqui, para acelerar, né? Acelerou, que ela vai ser a proteína catalisadora, que ela vai acelerar reações químicas. Ela não vai mais ser necessária, ela não vai ser modificada, pessoal. O objetivo dela é só permitir a reação. E aí aqui vai haver a produção aqui de um produto, né? Que seria o produto da reação que ocorreu, ok? Então, as enzimas, elas possuem um sítio ativo, que corresponde geralmente a uma cavidade na molécula da enzima, um ambiente químico que seria muito próprio dela. Então, este substrato ele entra no sítio ativo e ele irá ligar-se à referida enzima. Então, cada enzima vai ter o seu sítio ativo. Então, existe enzima que vai estar no estômago, que tem um pH específico. A enzima que vai estar na saliva, cada enzima está no seu local específico. Aqui nós temos, né, exemplos aí de como elas vão se combinar, o ativo dela, né? Vamos entender aqui cofatores e coenzimas. Os cofatores e coenzimas são moléculas não proteicas, inorgânicas, ou seja, íons metálicos, e orgânicos. Então, orgânicos seriam as vitaminas, que são indispensáveis para o funcionamento de várias enzimas. Então, aqui nós temos a hemoglobina, que ela tem que ter o ferro para ela se ligar, tá ok? Então, isso é necessário. Aí, aqui nós temos, né, o ferro representado de vermelho, hemoglobina azul. E eles vão se ligar, olha essas bolinhas aqui, ó. Elas têm que ter, no caso, o cofator e a coenzima, eles vão ter que estar sempre em contato para ocorrer, no caso, funcionamento dela, tá ok? Então, para que servem as enzimas? Para operar as enzimas, né? Elas necessitam, no caso, de um ambiente favorável. Então, estas enzimas, como eu citei anteriormente, elas têm que ter o potencial de hidrogênio específico, a temperatura específica, a quantidade de substrato necessário. Então, isso tudo considerado ótimo, porque se não ocorrer, no caso, se a temperatura não estiver adequada, o pH adequado, a enzima será inibida e ela não irá desenvolver o seu papel. Então, o que seria um inibidor? O inibidor é qualquer fator que possa reduzir ou cessar, né, pela desnaturação, e a reação enzimática não irá ocorrer. Essa inibição ela pode ser de dois tipos. Inibição reversível, com a presença de substâncias, e irreversível, quando há um aquecimento excessivo. Então, se tiver acrescentar alguma substância que vai ser o inibidor, seria reversível, ainda dá para rever. Irreversível quer dizer que não vai mais, vai anular o processo. Então, o que vai acontecer é que se for muito aquecido, o aquecimento excessivo no caso, ele vai ser irreversível o processo, não vai ocorrer, ok, pessoal? Tchau, pessoal, até a próxima aula!